Entrai nos átrios do Senhor com louvores e adoração. Irmão, você sabia, irmão, que há uma forma de você entrar na presença de Deus? E que a gente não pode entrar na presença de Deus sem louvor e sem adoração? Sim, irmão, eu aprendi isso. Irmão, Deus, Ele não vai escutar nossas orações se a gente entrar na presença dEle como que a gente entra para conversar com um amigo, ou um irmão, ou mesmo um pastor. Não. Deus, Ele é um Deus 3 vezes santo. A Bíblia diz para a gente adorar o Senhor na beleza da vossa santidade, da sua santidade. Deus, Ele é um Deus que Ele, quando Ele se apresentou para Moisés ali, na sarça ardente, e a sarça ardente ali estava pegando fogo, e aquele fogo não se apagava, Deus falou para Moisés assim: tira o sapato dos teus pés, o calçado dos teus pés, porque esse lugar é santo. E falou para Moisés não se aproximar. E Moisés o que fez? Moisés colocou a mão nos olhos. Moisés também, quando ele desceu certa vez lá do monte, quando o Deus entregou a tábua dos 10 mandamentos para ele, Moisés ficou, acho que foi 40 dias lá em cima do Monte Sinai com Deus. Quando Moisés desceu, a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia, estava iluminado. E assim, há várias passagens na Bíblia onde fala da santidade do Deus Santo, da glória Shekinah de Deus. Então você imagina, irmão, como é que a gente vai entrar na presença de um Deus 3 vezes santo, que o próprio Paulo caiu aos pés quando ele apareceu para Paulo, quando Jesus apareceu para Paulo lá, que chamou Paulo e falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é a ti recalcitrares contra mim. Ele apareceu uma luz assim, num nevoeiro ou num redemoinho, e aquela luz cegou o próprio Paulo. Aquela era a glória Shekinah, era a própria persona de Deus Filho ali, numa visão ali. E assim também depois ele apareceu também para o próprio anjo, quando lutou ali com o Jacó. E então veja que essa glória Shekinah, ela representa a santidade, a majestade de Deus, a suprema santidade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. E como, irmão, nós vamos entrar na presença de um Deus desse de qualquer jeito? Vamos entrar logo pela manhã e assim: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo outro para mim. Irmão, não é assim não. Eu aprendi que nós devemos entrar na presença desse Deus que é representado pela glória Shekinah, é uma luz, é um poder, que até o rosto de Moisés ficou ali iluminado com louvores e adoração. E aí, com louvor, qual é a diferença do louvor para a adoração? O louvor, quando você vai para a igreja, que você vai para a casa do Senhor para louvá-lo juntamente com os irmãos, ali que você começa a louvar aqueles hinos ali, e precisam ser realmente hinos de adoração, você está ali louvando ao Senhor. Já a adoração é algo mais assim profundo. A adoração, essa adoração, ela não é uma adoração de 30 minutos ou de 40 minutos.
À medida que você vai adorando ao Senhor, que você vai ali elogiando a Deus, dando graças, falando: Deus soberano, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o começo, o meio, o fim, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, o Deus criador de todas as coisas, o Deus criador do mundo, o Deus que nos dá vida, o Deus que nos dá paz, o Deus que nos dá alegria, o Deus que nos salva, o Deus que nos transforma, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos deixou a sua palavra. É assim que a gente adora. E quando você percebe, você está assim numa áurea de paz tão grande que é como se o próprio Deus estivesse ali com você. Essa é a diferença entre louvar e adorar. Então, irmão, nós precisamos aprender a entrar nos átrios do Senhor com louvores e com adoração, porque toda a honra e toda a glória é dele, porque dele e para ele são todas as coisas. E a gente precisa enaltecer o nome de Jesus, porque foi ele que foi para a cruz pelo perdão de nossos pecados, ele que deu a sua própria vida para nos redimir da maldição da lei, do pecado, do juízo, da justiça de Deus. Ele que nos livrou da mão do Deus Todo-Poderoso, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele que tomou do cálice da ira do Deus Todo-Poderoso em nosso lugar. Então, irmão, que nós possamos aprender a entrar na presença de Deus, nos átrios do Senhor, com louvores e adoração, porque ele é digno de todo louvor, toda adoração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Grande é o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E eu agora vou terminar minha atividade física, né? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar do nosso corpo. Nós precisamos do nosso corpo saudável, forte, para fazer a obra do Senhor, da nossa mente transformada e alimentada pela palavra do Senhor, alimentar o nosso espírito e cuidar do nosso corpo. Porque sem saúde, você não pode fazer a obra do Senhor. Você precisa de saúde, vigor. Saúde, vigor físico e uma mente espiritual no lugar de uma mente carnal. Graças a Deus, louvado seja o nome dele pelos séculos dos séculos. Amém e amém.